Olá, prezados alunos. Aqui é o professor Marcelo Taranto e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a disciplina de Geografia e o tema será Correntes do Pensamento Geográfico. Nós já introduzimos em outra videoaula um tema de Geografia, fazendo a abordagem de alguns pensamentos, né, do que se constitui a geografia como um estudo do pensamento científico, e agora nós vamos iniciar uma conversa, um bate-papo, onde nós vamos traçar as principais correntes do pensamento geográfico, ou seja, algumas delas, não são todas. Vamos caminhar juntos então? Pois bem, como nós falamos, a geografia ela evoluiu com o decorrer do tempo, ela evolui junto com a sociedade. Afinal de contas, o principal objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Quando a gente fala de espaço geográfico, a gente não pode desassociar, separar o ser humano, o indivíduo, que é um dos principais objetos de estudo, já que é o ser humano e a sociedade que interage com o meio. Pois bem, dentre as correntes do pensamento geográfico, que são resultados de pesquisas, investigações, teses, hipóteses, nós temos a escola determinista, a escola possibilista e a geografia crítica. Pois bem, a escola determinista ela parte do pressuposto da ideia inicial de que o meio ambiente ele é determinante para definir as condições de vida do homem. Ou seja, o homem ele é extremamente dependente das condições ambientais, de clima, de relevo, de configuração geográfica, de temperatura, ou seja, todos os aspectos geográficos do meio ambiente influenciam determinantemente a condição de vida do homem nesta escola, nesta corrente de pensamento. Já a escola possibilista, ela já pensa um pouco diferente. Ela pensa que sim, o meio ambiente interfere na vida do homem, na sociedade. Porém, graças ao descobrimento e ao avanço das técnicas, das tecnologias, o ser humano é capaz de alterar a configuração, as condições do meio ambiente para que ele possa atender aquela condição às suas próprias necessidades. E uma outra, não menos importante, que é a mais atual, inclusive, é a geografia crítica, em que ela passa a incluir na interpretação do comportamento de uma sociedade algumas ideologias, algumas linhas de pensamento políticos, sociais, econômicos. Por exemplo, o que o efeito de um atentado pode provocar num candidato à eleição presidencial, o que ocorre aí por conta de uma denúncia e de uma comprovação de uma corrupção que pode provocar novos rumos sociais naquele Estado soberano. A descoberta, por exemplo, de uma fonte inestimável de riqueza, seja petróleo, seja gás natural, por exemplo, né? Às vezes o surgimento aí de uma vacina, de um remédio que possa reduzir a mortandade de pandemias, ou seja, são todos fenômenos, né, que ocorrem conjuntamente e modificam, alteram, determinam, condicionam a vida de uma sociedade. É essa corrente de pensamento que a geografia crítica procura interpretar e justificar. Pois bem, como nós vimos, com o decorrer do pensamento geográfico, né, novas linhas de pensamento foram surgindo, onde a relação mais importante a ser estudada é esse binômio entre homem e meio ambiente, a sociedade no meio em que vive, né? E esse pensamento ele começou a tomar mais corpo a partir do século XIX, com o surgimento das primeiras escolas do pensamento geográfico. Se, por um lado, umas valorizavam e valorizam mais os aspectos naturais, clima, relevo, configuração geográfica, outros
ditam que a importância maior a ser dada, o enfoque maior a ser dado, é no ser humano, pois ele é o agente capaz de modificar o meio ambiente. E agora nós vamos começar a ver algumas dessas correntes de pensamento. Bem, o primeiro é o determinismo geográfico. Ele surgiu na Alemanha no século XIX e o seu principal expoente, seu principal defensor foi Friedrich Ratzel. Para ele, o meio ambiente é determinante para definir as condições de vida do homem. Né? Essa corrente defende uma ideia de que o homem é o produto, sim, a sociedade é produto do meio em que vive. Né? E como essa linha de pensamento faz com que alguns estados pudessem interpretar o seguinte pensamento: se eu sou um estado, possuo um território, e esse território não possui todos os insumos, todos os requisitos, todas as condições que possam garantir a expansão da minha sociedade, né? Já que eu não sou completo, eu vou buscar o que me falta em outros territórios. Eu vou conquistar outras terras para que eu possa trazer essa riqueza que me falta no meu território para que eu possa crescer e progredir mais. Né? Vários expansionistas trazem isso desde o século XVI, nas grandes navegações, mas que isso se perpetuou, principalmente com vários países europeus avançando sobre, principalmente nesse momento do século XIX, no século XX, início do século XX, principalmente no continente africano. Vários países europeus fatiaram o continente africano e também fizeram esse expansionismo. Mas aqui a gente pode citar, né, a Alemanha, o Japão, a América, a Bélgica, a França, a Holanda. Todos esses países buscaram em outras regiões aquilo que eles não possuíam, ou seja, conquistar mais território era garantia de sucesso, de mais riqueza. Uma outra linha de pensamento é o chamado possibilismo geográfico. Ele nasceu na França no final do século XIX para início do século XX e o principal idealizador dele foi o Paul Vidal de Lablache. Ele considera que mesmo sendo a sociedade influenciada pelo meio físico, graças ao domínio da técnica, você consegue alterar aquela condição de meio em benefício próprio. Né? E a gente sabe que já vemos diversos casos aí de situações que a gente pode ver, né? Um país que é localizado numa região que tem pouca água, né? Um país que é localizado em regiões que tem pouca energia para geração de carvão, de luz, de energia, de gás e tudo mais, que eles utilizam de diversas técnicas para extrair do solo, extrair da natureza aquilo que a natureza não consegue oferecer de maneira mais fácil. Pois bem, e mais atualmente nós temos a geografia crítica, onde o nosso principal expoente é o geógrafo Milton Santos, em que ele fala, sim, que uma nação é fruto de um processo histórico e de exploração intencional. Então ele vê principalmente os estados soberanos da África, os estados da América Latina, como colônias de exploração, não colônias de povoamento. Como nós fomos explorados, subentende-se que essa condição de subdesenvolvimento é resultado dessa exploração intencional de todos os outros agentes externos. E uma coisa muito atual, muito em voga hoje, muito falado aí pela mídia, pelos livros, pelos acadêmicos, é sobre a geopolítica. A geopolítica é um dos ramos da geografia. A geografia se preocupa, se debruça sobre o estudo da geopolítica para procurar interpretar e entender os fatos atuais e o que está esses fatos se interrelacionando com os países. Inclusive, numa era de uma interconectividade, de um processo de globalização e globalizante, né,
essas relações e essas estratégias, quando praticadas por um Estado que seja um player, considerado um player, um jogador importante dentro do tabuleiro mundial, com certeza as suas atuações e os seus comportamentos vão influenciar fenômenos no mundo todo. A gente pode citar esse conflito armado entre Rússia e Ucrânia, né, que mexe com condições econômicas, políticas e sociais em diversas regiões do mundo. Não afeta apenas o território ucraniano, nem afeta o território e as economias desses dois países. Não, envolve diversos outros players que acabam se envolvendo politicamente, economicamente, socialmente nesse processo. Então, geopolítica foi um termo criado por um político sueco chamado Rudolf Kessler, no início do século XX e que hoje é extremamente atual. Bem, diante disso, eu espero ter conseguido ajudar nessa compreensão dessas principais correntes do pensamento. E se vocês gostaram, por favor, deem um joinha para que o professor aqui possa continuar produzindo mais conteúdo para poder ajudar os nossos estudantes do Brasil e do mundo. Um grande abraço e até a próxima.